Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Hoje é quarta-feira, dia 9 de janeiro de 2019 e o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 6, versículo do 45 ao 52. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e ir na frente para Betsaída, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os que tinham visto e ficaram assustados. Mas logo Jesus falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, ao meditarmos o evangelho de hoje, que é a continuidade do evangelho de ontem sobre a multiplicação dos pães, e nós vemos que Jesus, depois de ter saciado aqueles 5.000 homens, manda os seus discípulos irem na frente, enquanto ele fica se despedindo da multidão. Ele sobe o monte para orar e os discípulos vão nas barcas. Mas lá por um certo tempo, Jesus olha os discípulos e vê eles cansados de tanto remar contra a correnteza, contra os ventos fortes. E eis que Jesus vai ao encontro daqueles homens. E ele se assusta com Cristo, porque Jesus vai caminhando sobre as águas. Eles ficam assustados e Jesus fala: coragem, sou eu, não tenhais medo. E é a manifestação clara do poder de Deus, aquele Cristo que anda sobre as águas e que cessa os ventos e as tempestades. E o Evangelho relata um ponto muito curioso, que eles ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. Meus irmãos, dos pães que o Cristo tinha multiplicado, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Meus irmãos, nós devemos entender, compreender os sinais de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós não temos a noção do que o Cristo quer nos falar, do que o Cristo quer nos mostrar. Por isso devemos estar atentos, prestando atenção nos mínimos detalhes. O Cristo, ali na multiplicação dos pães, ele se revela o Deus conosco. É aquele que tem compaixão, porque no começo do evangelho de ontem, ele nos fala que ele tinha compaixão porque aquele povo era como ovelhas sem pastor. Jesus se coloca na função desse pastor. Jesus se revela, se manifesta nessa epifania, se mostrando o Deus conosco. E hoje, Jesus também no Evangelho é aquele que está presente na hora das dificuldades, das tempestades, do sofrimento. É o Cristo que vem até nós. Nós não precisamos nos assustar, nós precisamos compreender os sinais de Deus. É o Cristo que se revela. Na sarça ardente, quando Moisés, na conversa com Deus, pergunta quem é Deus, ele diz assim: eu sou. Aqui Jesus fala: coragem, sou eu, não tenhais medo.
É o Cristo que está ali, com o seu poder divino, o poder de andar sobre as águas, de multiplicar os pães, de cessar as tempestades. Por isso, aqueles homens, os seus discípulos, ainda estavam com o coração endurecido, porque não tinham compreendido. Precisavam ainda se abrir para a graça de Deus, verdadeiramente serem transformados para poder entender aquilo que Deus quer revelar para cada um de nós. E Jesus fala muito bem claro isso para eles. Hoje vocês ainda não entendem os sinais, mas chegará o dia que virá o Espírito Santo de Deus e ele vos revelará o Paráclito, o advogado, o defensor. É o Espírito Santo de Deus que nós devemos clamar a cada dia, para que ele nos revele os sinais de Deus, aquilo que Deus quer nos falar, aqueles milagres do dia a dia que Deus faz na nossa vida e que nos mostra um sinal, que nós possamos clamar esse Espírito Santo, nos dando sabedoria, conselho, inteligência, para poder entender, compreender os sinais nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.